Escatologia Preterista Completa. Vídeo todas as semanas. Cinco minutos para minha apresentação. Ronaldo Lima, você me corrige aí, tá bom? Qualquer equívoco de minha parte. Bem, senhoras e senhores, aqui do Arena Apologética, vou botar meu tempo. Ai, meu Deus. Para quem não me conhece ainda, para quem chegou de paraquedas, eu sou o professor Elton Maia, sou bacharel formado em teologia e pós-graduado em docência do ensino superior, tenho mestrado em gramática do grego koiné, com o Instituto Bíblico Teológico Elohim, de Manaus, com o professor Euler Lopes, e sou cristão há 11 anos, e gosto de estudar, de ler, né? Gramática do grego, e na escatologia sou pós-tribulacionista, na soteriologia soberanista e muitas coisas por diante. Hoje eu vou defender que a gente precisa sim congregar, o desigrejismo, isso é coisa da cabeça do meu oponente. Isso não existe. E quero pedir ao meu oponente que não tenha pena de mim, por favor, me bata, mas bata com força, porque eu só me acordo se alguém me bater. Então é isso. É uma honra estar aqui, né, no Arena Apologética como debatedor. Hoje eu não sou nada parcial e imparcial. Hoje eu sou totalmente parcial mesmo. Hoje eu vou defender aqui. Hoje aqui o nego vai ter que se virar aqui para, sabe? É isso aí. Então é isso, né? Eu quero que os meus colegas me desejem sorte, porque quando você vem debater aqui, por mais que você esteja com a razão, você fica nervoso, não tem para onde correr. Não é verdade, Alexandre Moraes, que eu diga. Parece que esse povo gosta desse tensão na barriga. Beleza, eu aqui deixo o meu tempo, né? E eu vou. Obrigado, Sandrinha Batistella. Eu espero que você esteja falando de mim, viu, Sandrinha? Porque senão eu te pego nos bastidores. Obrigado aí a todos. Ronaldo Lima aqui finaliza a minha apresentação. Ok. Elton Maia, eu quero lembrar a todos que quando não estiver falando, feche o áudio, tá? Por gentileza. Alexandre de Moraes, você vai ter aí os seus 5 minutos. Lembrando que o saldo que sobrar, né, dos 5 minutos que você fizer a apresentação vai ficar para considerações finais. Elton, o controle seu para controlar a câmera é mais rápido aí, tá? O celular aqui é mais lento, então se você puder auxiliar nisso para ficar melhor. Alexandre de Moraes, você tem aí o seu tempo na tela. Pode começar a fazer sua apresentação, fica à vontade. É isso aí, galera. Muitos já da Arena Apologética já me conhecem, sabem qual é a minha posição, né? Eu defendo aí a escatologia preterista completa, a grande consumação dos séculos, que se deu ali no ano 70 com a parúzia de Jesus Cristo, trazendo juízo e justiça sobre Jerusalém e se cumprindo todas as profecias, tá? Sou Alexandre Moraes, né? E para mim é uma honra, para mim é um grande privilégio. Eu me sinto até lisonjeado, né? Em debater aí com o meu mano Elton, com um gabarito tão grande. O cara é estudante de tudo quanto é tipo de língua. Pô, para mim é uma honra. Para mim é um prazer muito grande estar debatendo aí com o Elton, com o gabarito dele. E eu quero falar com vocês também, galera, que nesse debate aí eu não vou adentrar ali dentro da escatologia preterista, porque é complicado, não tem como, é difícil. Então eu vou tentar fazer o máximo possível para que eu não venha entrar dentro da escatologia preterista e venha ser um futurista aí em um período aí de mais ou menos 2 horas, né, que leva esse debate.
e argumentar contra as ideias do meu oponente Elton e provar para ele aí, tentar provar para ele, aliás, né, os equívocos que há para as pessoas, né, para líderes religiosos, né, dentro aí das instituições que defendem que deve haver ali um local específico para poder estar reunidos, para ter a presença com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Então, eu quero trazer essa ideia aqui hoje, debatendo com ele aí, e vou deixar o restante do meu tempo para as minhas considerações finais aí do debate. Valeu, galera? Uma ótima noite a todos, um grande abraço, hein? Vamos que vamos. É bem com você, Ronaldo Lima. Esperando aqui pelo Ronaldo Lima. Hoje eu tô na parte do debate. Hoje é com você. Aqui o meu celular aqui, quando eu fico com a imagem ligada, ele fica super, super ruim. Então é o seguinte. Vamos lá. Segundo o sorteio, pergunta, né, o questionamento aí no bloco de perguntas agora é o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes fará a primeira pergunta. Você pode pôr aí na tela, já deixa os relógios na tela, o Elton. E nós só vamos alternando aqui, né? Os relógios, alterna os relógios e a tela aí, beleza? Vai aparecer o seu relógio de 45 minutos. Você já pode iniciar fazendo a sua primeira pergunta. E aí, utilizando o relógio dele. Fica à vontade, pode começar. Beleza, meu Manuel? Vou fazer a minha primeira pergunta, Manuel, para você. Tem um versículo, um capítulo, no capítulo 7 de Atos, que é que eu vou entrar aqui agora, tem um versículo, um capítulo, está escrito o seguinte, 44:50. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e levaram, quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou diante deles. Isso aqui é Estevão falando ali, né, com os líderes religiosos, explicando para eles. Ponto. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. E depois, Estevão vai citar uma das palavras de Isaías, que está em Isaías, capítulo. Isaías, capítulo, cadê? Capítulo 66, se eu não me engano. Aí ele vai citar o seguinte, o Estevão vai falar, porém o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, por homens. Pronto, como disse o profeta. Aí ele vai citar, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso, não fui eu quem fez todas essas coisas? Aí a gente tem o apóstolo Paulo também, que vai falar para a igreja a igreja de Atenas, para os atenienses. Vejo que em todas as coisas, isso está em Atos 17, 22 ao 27, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade, eu olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos, por homens,
E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Ele citando aí as palavras do profeta Isaías também, né? Dando a mesma menção. Agora, vem a minha pergunta, meu Manuel. Por que a gente vê tantos líderes religiosos? Eu não sei se você defende essa linha, porque você não explicou se você é frequentador de igreja ou não, se vai para o templo, se só lá que você ora. Mas por que muitos líderes religiosos colocam para os seus membros dentro das igrejas que só lá dentro da instituição religiosa dele é o lugar onde se pode falar com Deus, conversar com Deus, receber as bênçãos e tudo mais? Por qual motivo isso? Isso não seria completamente contraditório, cara, as palavras do profeta Isaías que foram proferidas ali por Estevão, tanto Estevão como o apóstolo Paulo? Essa fica a minha pergunta aí, meu mano. Muito bem, eu entendi a sua fala e eu já quero começar dizendo o seguinte. Na verdade, você citou aí um texto que fala do Antigo Testamento, do templo que fora começado por Davi e concluído por Salomão. Depois você narra também a questão de Atos 17, do contexto 22 ao 27, que vai falar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, obviamente, isso é fato. E depois você me pergunta acerca dos pastores que sugerem aos seus membros que somente no templo deve-se buscar a Deus, que somente no templo deve-se buscar a presença de Deus para solucionar os seus dilemas espirituais. É aqui que surge o espantalho. O que é surgir o espantalho? É aqui que surge a ideia equivocada. Os pastores não ensinam isso. Os pastores não ensinam que é no templo que tem que buscar a presença de Deus. Os pastores ensinam que o véu foi rasgado. Os pastores ensinam que o templo é um lugar e não se totaliza e não se resume a buscar a presença de Deus, a frequentar a um templo. Existe muito mais outros recursos para se devotar à adoração a Deus na sua particularidade do que meramente frequentar um templo. Ainda que é necessário frequentar um templo, mas não é esses os valores, ora, dito por ti, querido oponente Alexandre Moraes. Pois não são esses os valores que devem ser colocados em pauta para que eu venha explicar por que os pastores, pois, ensinam seus membros a se fortalecerem a fé dentro do templo. Não. Os pastores ensinam que, está na Bíblia, congregai-vos. Muito embora nós sabemos que a fé ela é ampla e a dinâmica da sua pragmática também é ampla, quer dizer, a prática da fé ela é vasta. Você pode expressar a fé através do praticar o bem, você pode expressar a fé, tudo que você faz em nome da sua divindade, que você crê. Isso é fé, crer no sobrenatural, crer naquilo que não existe, e com suas atitudes sendo em detrimento daquilo que você crê, você está expressando fé. Ou seja, hierofania. No entanto, o meu querido oponente comete o equívoco a me perguntar por que os pastores ensinam isso. Os pastores não ensinam isso. Os pastores ensinam que devemos congregar. Não ensina que exclusivamente o templo é o lugar aonde se totaliza, se resume a buscar a presença de Deus, né? Eu deixo aqui a minha resposta e muito obrigado, Wellington, pelo seu elogio. Fico muito feliz. Espero que eu tenha abastecido o meu querido oponente Alexandre Moraes. É uma honra debater com o senhor também, tá bom? Eu tenho um grande estima e respeito e carinho por você. Se eu tivesse aí, eu te daria sim um abraço, com certeza. Te admiro. Ô, meu mano Elton, então já que você está falando isso é uma verdade absoluta, de que os pastores não colocam essas ideias na cabeça dos membros, então por que os líderes religiosos não chegam, galera,
A gente não precisa ficar aqui gastando mal dinheirão para pagar luz, para pagar aluguel, né? A gente não precisa ficar gastando mal dinheirão para ficar pagando nada, não. Hoje a gente tem a tecnologia, tem as redes sociais, e a gente pode se reunir em outros lugares. A gente pode se reunir na praça ou a gente fazer um culto em casa. Você fica assim, eu faço aqui igual a gente está fazendo aqui, e vocês ficam na casa de vocês. E eu vou ensinando vocês. Por que que eles não fazem isso? Então, por que que eles fazem questão de manter esse templo, a instituição religiosa, e muitos deles criam as suas sedes, já levanta outras pessoas para poder fazer outras sedes e mais sedes e mais sedes. Por que que eles não fazem isso, então? Então vamos aprender dentro de casa todo mundo. Não precisa ninguém sair de casa para poder estar reunido aqui. Já que o objetivo deles, já que a ideia deles, da questão da reunião, da congregação, não seria estar ali especificamente dentro do templo, então por que eles não perdem o tempo? Por que eles não acabam com a igreja? Por que ao invés do dinheiro que entra lá, ele não pega esse recurso e usa para as outras coisas? Ao invés de ficar comprando, por exemplo, ar-condicionado caríssimo para a igreja, banco caríssimo, muitas outras coisas que são caríssimas para a igreja, e não pega todo esse dinheiro e faz um outro recurso. Por exemplo, não pega toda essa grana aí e ajuda as pessoas, os necessitados que estão na rua, os mendigos que estão debaixo da ponte, ou até mesmo os vizinhos que estão precisando de alguma coisa, de um gás, de um remédio. Por que eles não fazem isso, então? Já que a ideia é essa. Terminei. Eu tô demorando aqui porque eu tenho que mexer as câmeras, tenho que botar o relógio, tenho que fazer tudo. O Ronaldo Lima está no celular e eu tô moderando, sendo um monte de coisa aqui junto. Bem, o senhor me perguntou por que os pastores fazem investimentos na compra de ar-condicionado e na compra de poltronas, possivelmente alguns templos investam em poltronas, em assentos que possam dar mais comodidade para os frequentantes daquela igreja. Eu quero dizer que isso não é uma ênfase daqueles que são adeptos de frequentar um templo. Não é uma ênfase o investir num ar-condicionado, não é ênfase investir num banco, investir num bom microfone, isso não é a prioridade. Mas quando a igreja tem condições de investir no ar-condicionado, a igreja vai comprar um ar-condicionado. Quando a igreja tem condições de comprar um bom microfone, a igreja vai comprar um bom microfone. Eu digo igreja, templo, é uma forma cultural de se falar. Igreja somos nós. E eu quero aqui só consertar algumas coisas. A igreja, quer dizer, os pastores não ensinam que se busca a Deus somente no templo. Os pastores que são corretos dentro da proposição bíblica ensinam que principalmente demonstre que tem uma devoção pela sua divindade, o Deus que você serve, através do seu comportamento de vida, através do seu testemunho, porque isso evidenciará de forma mais eficaz a fé que se diz professar aquele que frequenta uma igreja. Então, os pastores que são coerentes ensinam isso. Todo ser que é adepto do fenômeno congregar compreende que é comum e é bom investir em um ar-condicionado, ouvir um som de boa qualidade, comprar um bom assento, porque isso é uma forma de retribuição carinhosa da parte do organizador daquele templo para com os congregados, né? Isso é uma forma de demonstrar também o carinho, o respeito mútuo, pois se alguém vai na minha igreja e eu não tenho um ar-condicionado para ele, isso me entristece, coitado. De repente você vai ver alguém lá se abanando assim, por quê? Porque eu ainda não tive recurso para proporcionar um ambiente mais agradável. Então, dentro do que me fora perguntado, aqui é a minha resposta. À medida que ele for me perguntando e explorando mais da minha resposta, assim eu farei.
eu vou fazer uma Agora- pergunta para você, Elton. Certo. A pergunta é o seguinte: digamos que você seja o pastor lá da tua igreja, você é levantado a pastor. E eu sou um dos membros que está lá na tua igreja, congregando lá. Eu chego para você e falo assim: Elton, eu vou continuar aí no corpo da igreja, sou membro, mas a partir de hoje eu não quero mais estar reunido aqui no templo, na instituição. Eu vou passar eu vou continuar sendo cristão, vou continuar fazendo a vontade de Deus, mas na minha casa. E aí, meu Manuel? Porque você falou que era necessário congregar. E o congregar que você colocou, pelo que eu entendi aí, né, segundo todo o contexto que está apresentando, é estar ali com os irmãos, reunidos, né, uns nas quarta-feiras, outros no sábado, como a Igreja Adventista, outros no domingo, né, como muitas outras instituições, até a Igreja Católica e tudo mais. Como que seria isso para você, Elton? Seria necessário eu deixar de estar lá com vocês, com todo mundo lá? E seria necessário isso? Caso eu venha escolher estar em casa para poder continuar fazendo ter fé, fazer a vontade de Deus, mas em casa. Como que seria isso para você? Seria errado eu escolher tomar essa decisão de estar em casa? Bem, eu entendi a sua pergunta. A questão aqui, querido oponente, é você saber discernir valores. O que é discernir valores? Você está em casa, você está no aconchego familiar. Você está em casa, você vai assistir um DVD, obviamente não se usa mais DVD, mas propositalmente eu uso DVD ainda. Eu quero usar essa expressão. Você assiste uma Netflix, você pode sim ter um devocional com a família. Pode. Porém, querido Alexandre Moraes, você não pode deixar de discernir valores. Estar em um templo, existem outros valores intrínsecos que se faz necessário o ato do congregar para que eles venham ser percebidos. Pois existem valores que só são percebidos se você praticar o fenômeno congregar. Como que você vai perceber a carência, a necessidade do seu próximo que de repente precisa de uma palavra, de um abraço, de um apoio, se você está na comodidade do seu lar? Posso buscar Deus em minha casa? Claro! Até debaixo da cama. Não é essa a questão. Repito, de acordo com a pergunta que me fizeste, está no discernimento de valores que tem que aflorar, fluir na sua percepção, para saber discernir o estar em casa do congregar. Você pode ter um momento para Deus na sua casa, claro, mas você tem que ter um momento para servir a Deus também no templo, porque lá no templo você vai estar mais concentrado, você não vai ter o cachorro gritando, você não vai ter que dividir a sua atenção. É um momento exclusivo para você se entregar a Deus, para você se encher do conhecimento de alguém capaz de poder te ensinar, e isso só será possível no templo. Geralmente na casa se resolve as coisas do lar. E aquilo que eu aprendi no templo eu vou colocar em prática na dinâmica da minha vida dentro do lar. Espero ter respondido aqui a sua pergunta, meu querido e amado Alexandre Moraes. Ô meu Manuel. Agora, eu pergunto para você, né? Não, no caso tá rolando. Tá bom. Tá rolando. Tu deu espaço para mim, eu vou. Se você quiser me perguntar, tudo bem, mas aí... Eu pergunto na próxima. Então tá bonito. Agora eu vou te refutar. Eu vou refutar essa tua ideia. Né? Porque você falou que tudo bem, você pode fazer devocional em casa e tal, mas o mais importante é que esteja lá para poder ouvir quem? Ouvir um pastor? Por que eu tenho que ouvir um pastor? Por quê? Por qual motivo? Porque ele foi ungido? Porque ele é o único que é capaz de fazer com que eu venha fazer a vontade de Deus? Né? Porque as escrituras, ela não fala dessa forma exatamente. A gente tem, por exemplo, uma passagem que está em 1 João,
que está em 1 João, capítulo... Deixa eu botar aqui, que não estava no meu script, mas eu lembrei aqui agora. Conforme desenrolar, a gente vai pegando. 1 João, capítulo 2. O versículo... A galera que está em casa aí pode acompanhar. Do versículo 26 ao 27, né? Estava vendo ali um monte de gente infiltradas ali, pervertendo as boas novas de Jesus Cristo, dando uma de falso profeta e tudo mais, né? E João, para alertar a igreja lá, a igreja orgânica lá, naquela geração dele, ele diz o seguinte: eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine. Pois o Espírito ensina a respeito de tudo e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam ao ensinamento do Espírito e continuem unidos com Cristo. Segundo as palavras de João, por que eu teria a necessidade de aprender somente com um líder religioso lá dentro do templo? Eu não posso aprender em casa, por exemplo, em grupos de WhatsApp, assistindo vídeos no YouTube e tudo mais, e não me edificar, segundo aí, né, a fé de vocês, não me edificar espiritualmente. Não conseguir conhecimento, obter ideias, conhecimentos a respeito das Escrituras. O que me impediria? Vocês defendem que para se aprender as Escrituras tem que ter o Espírito para te dar o senso, para te dar o entendimento. Realmente é o que o João fala aqui, que naquela época deles, todo mundo sabe que eles eram analfabetos, exceto o apóstolo Paulo ali, que tinha uma influência muito boa ali dentro do judaísmo, né? E aí, como que fica isso? Então quer dizer que só o pastor é que tem autonomia para poder ensinar, para poder passar, e as pessoas não podem em casa aprender com os outros, com o vizinho, com alguém que mora do lado que é evangélico, que é cristão, ou até mesmo pelas redes sociais, com a tecnologia que a gente tem hoje. Como é que ficaria isso, meu Manuel? Terminado. Muito bem. Muito bem. Eu demoro um pouco, gente, porque eu estou fazendo tudo aqui. Eu estou botando o relógio, eu estou respondendo, né? Muito bem. Eu já quero agradecer os elogios aí de todo o meu coração pelos meus amigos, né, aqui do chat. Eu confesso que eu me perco um pouco aqui na cognição devido à minha hiperatividade, né? Você poderia reformular um pouco a sua pergunta? Eu não vou nem abrir o seu tempo. Pode usar o meu. Reformule a pergunta em 10 segundos. Elton, eu mostrei aqui que quem ensina é o Espírito de Deus, que não seria ali necessariamente o ser humano, segundo o contexto derivado dentro das Escrituras. Então, qual é a necessidade de estar dentro do templo para poder aprender alguma coisa sobre Deus? E eu não posso aprender em casa? Muito obrigado. Não, você não pode aprender em casa. Por quê? Porque parte de um princípio. Como assim parte de um princípio? Deus levantou uns para mestre, outros para doutor, outros para profeta, outros para pastores, etc, etc, etc. Não vou aqui lembrar de quais são as funções devidas que Deus levantou cada pessoa. Quando você me sugere a negação de frequentar um templo porque também é possível aprender em casa, eu lhe digo que não. Mais uma vez eu percebo que o Senhor precisa discernir valores. Quando se parte de um princípio que Deus instituiu uns para exercer determinada função, inclusive eu quero aqui trazer a sua memória, querido oponente Alexandre Moraes, quando foi no contexto de Atos dos Apóstolos, quando Estevão antes do apedrejamento de Estevão, foi dito assim, escolha dentre vós alguém cheio do Espírito, alguém inerrante praticamente, mais ou menos isso o contexto, para que este se dedique à palavra. As Escrituras também vai narrar, querido Alexandre Moraes, que o bom obreiro não é para não ter nada do que se envergonhar. Deus, ele sempre instituiu pessoas desde o princípio da história da humanidade no contexto teológico para liderar no ensinamento outras pessoas. Veja bem, querido Alexandre Moraes, quem liderou e quem ensinou o povo no deserto? Moisés.
quem liderou e quem deu a maior sugestão e herança, entre aspas, claro, de fé, Abraão. Então, essa dinâmica do lecionar, do didáscalo, sempre veio por parte de Deus, que instituiu um líder para lecionar. E no contexto eclesiológico também não é diferente. Nos dias de hoje, Deus continua dando inspiração a pessoas, eu acredito nisso, eu acredito na vocação, acho que não é todo mundo que nasceu para ser um pastor, não é todo mundo que nasceu para ser um ancião, não é todo mundo que nasceu para ser um líder eclesiástico, um líder religioso. São pessoas vocacionadas que têm uma tendência da parte do Deus Todo-Poderoso para assim ensinar os demais. A Bíblia também vai falar, querido Alexandre Moraes, de débeis na fé. A Bíblia vai também fazer uma certa comparação de pessoas que não têm capacidade de enxergar com as lentes da maturidade. E esse a Bíblia chama de imaturo. Ainda não atingiu a estatura varonil, querido Alexandre Moraes. O que significa dizer para nós outros que esse mesmo precisa ser ensinado. E esse alguém que vai ensinar deve ser alguém capacitado, habilitado, alguém que se esmerou no estudo da palavra. Professor Elton, e aonde fica o pneuma hagios, o Espírito Santo? Esse é o grande equívoco dos evangélicos. Esse é o grande equívoco daquele, não todos, não estou generalizando, mas aquele evangélico que se autossuficientemente se declara apto para aprender, quando as escrituras deixa de forma elucidativa que convém que alguém que quer aprender, procure aprender com quem sabe. E aí se amarram na suposta realidade de que o Espírito Santo ensina de forma alguma. Não tem na Bíblia, em página nenhuma, dizendo que o Espírito Santo, ele ensina-nos como se fosse um homem ensinando. O Espírito Santo, ele atua na seguinte funcionalidade. Ele inspira. O Espírito Santo, ele não vai criar uma mão e bater no meu rosto e não vai verbalizar palavras ao meu ouvido. E olhe que eu sou continuista e estou afirmando isso. O Espírito Santo, ele atua no campo cognitivo do homem, mas sugestivo. Primeiro o homem tem que querer. E aí vem a intervenção de Deus através do Espírito Santo. Claro que nem todo mundo vai concordar comigo, porque eu estou envolvendo aqui uma das pessoas de Deus, na sua forma de atuação, a saber, o pneuma hagios. Então, o pneuma hagios, ele atua de forma inspiracional. Eu vou até criar um nome, deixa eu emancipar uma palavra, inspiracional, inspiradora. Esse é o agir do Espírito Santo. Eu fiz uma faculdade, eu estudei, busquei conhecimento e sei que preciso aprender um pouco mais, mas que esse meu saber não venha ser para a minha própria vanglória, porque ele será fútil. Eu tenho que saber dosar as minhas emoções, equilibrar-me dentro dessa sintonia do saber, do ser humano, do teólogo, para que eu seja útil para o reino de Deus. Uma vez que eu apenas abastecer o meu ego com o meu saber, eu estou sendo infrutífero para Deus. As Escrituras mencionam que nós devemos, sim, aprender com pessoas que foram instituídas por Deus para nos ensinar. Pois você viu ali que o homem acompanhou a carroça, o homem estava lendo o livro de Isaías e o mesmo disse, o que lês? O que eu leio, mas não entendo porque não tenho que me explique. Lá o caso de Filipe, lá no Novo Testamento. Querido Alexandre Moraes, eu creio que já abasteceu aqui a minha fala e eu quero aproveitar a ocasião para estar lhe fazendo uma pergunta. Por que que o Senhor, com tanta veemência, defende a ideia de não haver necessidade de se congregar? Quando nas Escrituras é notório, eu vou apresentar textos aqui ainda, a giripoca aqui ainda vai piar, e eu vou apresentar textos óbvios que sim é necessário congregar. Porque o Senhor, com tanta veemência, defende esta ideia de não haver necessidade de congregar-se. O tempo é todo seu. Eu vou resumir só uma das falas de Jesus Cristo, onde ele vai dizer o seguinte para a mulher samaritana. Ele vai dizer
que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E ele fala para a mulher samaritana: mulher, não é aqui, não é em Jerusalém, não é no monte, não é em lugar nenhum. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Uma outra passagem de Jesus Cristo, ele vai dizer o seguinte: onde há uma ou duas pessoas que já está ali falando no meu nome, ele não especifica local nenhum físico, ali eu já me faço presente, porque é espírito, é espiritual. E eu tenho mais algumas passagens aqui, meu mano Elton, a respeito das igrejas que se faziam presente lá na geração de Jesus Cristo. Cara, eu tô aqui doido, pô, eu tô me esforçando para não falar de escatologia, cara, mas, pô, o preterismo é complicado, irmão. Não usar o preterismo para debater qualquer tema da Bíblia é difícil. Mas eu estou me esforçando, confesso que eu estou me esforçando, hein? Olha só. Atos capítulo 8. Eu vou botar aqui, ó. Os discípulos se reuniam nas casas. Isso lá naquela geração, naquela época dele, na época primitiva, na igreja contemporânea, igreja viva e orgânica. Atos capítulo 5, 42. Todos os dias no templo e de casa em casa. Por que no templo? Era o pátio. Eles estavam lá para poder tentar convencer os judeus que estavam dentro da religião do judaísmo, ou seja, que negava os ensinamentos de Jesus Cristo e estava ali debaixo dos preceitos de Moisés. Então, por isso que eles estavam lá no pátio do templo, justamente para poder resgatar esses judeus que negavam Jesus Cristo. Já para deixar claro. Não deixando de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Cadê? Todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo. Partiu o pão. Não é isso aqui não, peraí. Estou lendo outro aqui. É Atos 8, 3. Peraí, rapidinho. Me confundi aqui. Todos os dias no templo e de casa em casa. É o que fala aqui, ó. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Aí depois ele vai falar aqui, ó, em Atos 8, 3. E Saulo, antes de se tornar Paulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e o encerrava na prisão, que eles estavam em casa. Aí o Paulo faz diversas saudações às igrejas, nas casas. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam. Saudam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Colossenses 4,15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia e Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Filemão 1:2. E a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Olha, Atos 12:12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos 2:2. E ele, repente, veio ao céu um som, como um de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então a gente percebe nitidamente ali que os discípulos da igreja ali contemporânea, da igreja do primeiro século, eles se reuniam nas casas. E há relatos ali em Atos dos Apóstolos que muitas das vezes que eles iam lá no templo para poder falar das boas novas de Jesus Cristo, eles eram completamente ameaçados pelos líderes religiosos, que era ali o opositor deles, né? Os opositores deles e o opositor do próprio Jesus Cristo, que negava as boas novas dele. Então, se eles se reuniam nas casas, onde eram grupos, né? Por que eles necessariamente tinham que estar lá no templo para poder adorar a Deus ou fazer qualquer coisa que viesse agradar a Deus? Se essa adoração era no Espírito. Me diz aí, meu mano Elton, terminada aqui a minha colocação. Muito bem, eu
confesso que o Senhor deixou aí uma oportunidade para eu escanchar-me na sua cacunda, como já dizia minha avó. Eu vou saltar o meu tempo aqui. É porque tá um pouco complicado para mim, gente. Eu tô mexendo nas câmeras, tô mexendo no relógio e tô debatendo. Não é fácil para mim, tá bom? Então é o seguinte. O Senhor tá falando em espírito, adoração no espírito para um didásculo e até de grego. Eu poderia fazer uma pergunta em cima da que tu me fizestes acerca do que é adoração no espírito. Porque o Senhor está fazendo, mais uma vez, declaração de que não está discernindo valores. Quando o Senhor confunde o que é adoração do espírito com congregar. Querido Alexandre Moraes, o senhor fez uma confusão. Adoração no espírito é uma coisa, e eu vou elucidar de forma simples e objetiva. Espero que Deus ilumine para que isso aconteça, para que seja caído por terra, posto por terra, toda e qualquer devaneio acerca dessa questão. O que é adoração no espírito? Primeiramente, vamos para as definições. Querido Alexandre Moraes, você sabe como se define a palavra espírito no grego? Qual é a sua definição dentro de uma perspectiva gramatical? Espírito significa vento. Espírito pode também conotar-se força. Espírito também pode conotar-se uma força abstrata. Desculpa. É por isso que a palavra pneuma, espírito, significa inspiração. Quando você está inspirado a algo, você está fazendo algo no espírito, querido Alexandre Moraes. Quando você está fazendo algo sem inspiração, você está sem espírito para estar realizando tal feito. Sim, professor Elton, e como que fica a questão da adoração? A adoração são gestos e atitudes. Eu estou olhando para a câmera, eu não estou lendo em YouTube. São gestos, são adorações que prestamos a Deus por livre e espontânea vontade, com o objetivo de satisfazer a um ser supremo que nós compreendemos como Deus, e querendo satisfazer a Deus, objetivando agradá-lo, sermos recompensados, porque essa é a realidade, sermos recompensados. Ninguém adora um Deus sem ver, sem objetivar uma recompensa. Obviamente, pela fé, que é crer nas coisas sem ver, você acredita nas promessas que estão na Bíblia. E ali, obviamente, você passa a trabalhar em conjunto. Fé, adoração, porque você não vê, mas você crê. Desenvolveu o amor, sentiu o amor desenvolvendo, uma transformação metanoiã começou a acontecer em você, porque você se apegou com fé, com convicção, e o ser humano, ele é realidade, tanto no concretizar, quanto no abstrato. O ser humano, ele é realidade na parte visível e também na parte invisível. O que quer dizer, professor Elton? Que a minha adoração, quando eu realizo um feito, com a intenção de chamar a atenção da divindade a qual eu quero, com esse feito, prestar culto, eu posso ali estabelecer uma adoração. Então não tem nada a ver eu ir a um templo. Por exemplo, eu não fui a um templo porque eu estou no Covid, eu deixei de adorar a Deus? Não. Eu não fui a um templo porque as normas humanas determinaram que não se pode frequentar um templo por conta da pandemia. Estou deixando de adorar a Deus? Claro que não. Sabe quando você adora a Deus em espírito e em verdade? Quando você não cultua a Deus somente na frente da sua esposa. Você está no meio do mercantil, pagando no caixa. Passou uma mulher que lhe chama a atenção e mexe com a sua estrutura carnal. A sua esposa não está perto, mas em verdade, e por um propósito de inspiração, você resolve praticar o seu amor a Deus. Renunciando-se à sua própria vontade para servir, cultuar a Deus, naquele momento você está adorando a Deus em espírito e em verdade. Essa seria a minha resposta. Agora, eu queria perguntar para o meu querido e amado
Alexandre Moraes. Querido Alexandre Moraes, é bem notável que o senhor não congrega. É bem notável que o senhor assimila de forma dentro da sua própria visão a ideia de que estar em casa, não sei de que forma, também pode se congregar. Não, eu não concordo com isso. A minha pergunta está em cima disso. Como, pois, querido Alexandre Moraes, que o senhor vai praticar, se desenvolver no relacionamento com a eclesia, o desenvolvimento da koinonia, quer dizer, comunhão com o próximo, perceber as necessidades de outro, de segundos, de terceiros, se o Senhor está dentro da sua casa. Sabe o que eu vejo aqui, querido Alexandre Moraes? Eu vejo aqui aquela oração falaciosa. O que é aquela oração falaciosa? Deus me enche de poder. Deus me enche de unção. Deus me enche de capacidade. Deus me enche de sabedoria. Aí eu imagino, eu posso aqui conjecturar um anjo lá do céu olhando para um homem dentro da rede dizendo assim: pra quê tu quer tudo isso? Tu não sai de dentro de casa. Tu não sai de dentro da rede. Pra que neiras e beiras tu quer isso? Ah, vai comer lata de carne com farinha. Claro que eu estou brincando, estou criando esse momento para descontrair. Então, querido Alexandre, eu quero que o senhor me responda como é que o senhor vai praticar a koinonia, quer dizer, vou traduzir para o senhor, a comunhão com o próximo, em detrimento desses valores, se o senhor não se congrega. Como que o senhor vai compreender Paulo procurando um lugar para orar, em Atos capítulo 16, se o senhor não congrega? Como que o senhor vai compreender, querido Alexandre Moraes, Jesus Cristo emitindo palavras: congregai-vos, sinagogue, buscai uma sinagoga, buscai uma assembleia, buscai um lugar para se reunir, para vos reunirdes em oração. Como que o senhor vai compreender os valores intrínsecos a esta realidade se o senhor não se congrega? Eu quero discorrer um pouco sobre essas minhas perguntas que podem sim ser resumidas em uma. Ô meu Manuel, se Jesus Cristo enfatiza tanto nas Escrituras que há uma necessidade enorme de se congregar, então me diz por que ele falou que ele não tinha nem onde sequer inclinar a sua cabeça, cara. E me mostra nas Escrituras alguma passagem onde o apóstolo Paulo entra em alguma sinagoga, cara, para fazer culto, cara, para fazer liturgias. Aonde é que está isso? Nas Escrituras, o apóstolo Paulo: não, vamos todo mundo lá dentro do templo judaico e vamos guardar o sábado, vamos bater o pé, vamos louvar, adorar a Deus, porque só lá é onde Deus vai ouvir as nossas preces. Aonde é que está isso nas Escrituras, meu mano Elton? Essa é a minha primeira pergunta, e tem mais só uma réplica de que você falou da questão de orar, né? Porque tem uma passagem que Jesus Cristo vai dizer o seguinte: quando vocês orarem, vá para o quarto de vocês e ore somente o Pai, que vê o que vocês fazem em segredo. Isso Jesus Cristo ensinou para eles. Que não era para eles orarem na frente de todo mundo para poder mostrar ali para geral que era pica, que é brabo, não, porque eu sou brabo, eu sou espiritual, sou o bambambam, né? E outras coisas, cara. Então, se há necessidade das pessoas buscarem a Deus, ter um relacionamento com Deus, estar dentro do templo, não faz sentido, meu mano. Porque a gente não vê o apóstolo Paulo mencionando isso. A gente não vê dentro das Escrituras o apóstolo Paulo fazendo apologia de que as pessoas têm que estar ali dentro do templo. Em nenhum momento. A igreja ali é nítida, dentro de todo o contexto ali dos discípulos do primeiro século, é nítido, notório ver ali que a igreja ali era orgânica, sem aí importar onde eles estavam. O importante para eles ali era que eles tivessem fé em Jesus Cristo e tivessem entendimento daquilo que foi proferido para eles, através dos apóstolos. E que não era uma regra. Não, é uma regra eles estarem ali ouvindo uma pessoa só falar. Não era uma regra.
A regra, quem coloca, são os líderes religiosos aqui no dia de hoje, onde fica uma pessoa lá na frente, falando, dando a sua oratória, e todos aqueles ali que estão ouvindo ele têm que concordar com tudo que ele fala. Agora você falou você colocou o termo aí, assembleia. Onde que existe assembleia dentro da instituição? Da religião evangélica? Onde que existe uma assembleia, meu mano? Você está falando, meu mano Elton, com uma pessoa que fez parte, uma pessoa que teve experiência nesse assunto aí, cara. Eu fiz parte da Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, de Quito, fiz parte da Igreja Tradicional da Batista, eu frequentei a Igreja Assembleia, várias denominações religiosas que eu frequentei, já fiz parte, e eu sei muito bem como é que funciona. Você não pode chegar lá e falar para o pastor, o negócio é o seguinte, ó, você falou aí, né, mas está errado isso aqui, ó, porque eu estou lendo aqui, está errado. Se você fizer isso, você é excluído, cara. Você é excluído, porque o próprio líder religioso que está lá na frente, ele consegue manipular as pessoas para poder colocar aquelas pessoas contra você. Que é isso que acontece. Porque, na verdade, aquele que está lá na frente, ele é ungido do Senhor. E aquele que é ungido não pode falar nada que seja contrário, que seja incoerente, porque ele recebeu uma unção de Deus. Então, ninguém pode chegar lá e contrariar ele. Aí a pergunta que eu faço, que assembleia que existe, cara? As pessoas, todos que estão dentro da congregação, todas essas pessoas que estão lá, elas conseguem dar a opinião delas? Ela consegue mudar a cabeça do pastor quando ele é equivocado em alguma coisa? É disso que se trata, meu mano. Dentro lá das Escrituras, por parte do Atos dos Apóstolos, sempre acontecia ali concílios, onde ninguém colocava a sua verdade como absoluta. A gente tem lá, por exemplo, o apóstolo Paulo chamando Pedro de hipócrita. A gente tem Tiago falando ali a questão dos gentios e mencionando ali a profecia de Amós. Porque eles não queriam aceitar os desterrados de Jacó. Porque achavam que o evangelho era só para eles, mas não para os de fora da casa de Judá. E hoje existe isso. Existem as pessoas dentro das instituições hoje que têm lá o poder de voz, ó, falar, olha aqui, pastor, olha aqui você que é líder da escola dominical. Eu sei que o senhor é professor, mas tu está equivocado nessa palavra. Lê aqui. Existe isso, cara? Porque na minha época, quando eu fazia parte, eu não via isso. E aí, como que fica? Terminei. Muito bem. É o seguinte, Ronaldo Lima, se você tiver chegado aí, puder me ajudar na parte do relógio, muito eu lhe agradeço, tá bom? Porque é muito complicado. Eu confesso que só vou debater a próxima vez se realmente alguém ficar na parte do suporte, porque é muito complicado. Eu tenho que dividir o meu pensamento. Bem, vamos em frente que atrás vem gente, né? É o seguinte, o querido Alexandre Moraes, a qual eu tenho respeito, ele aí... deixa eu abrir meu tempo. Fez uma sequência de menções que não tem justificativa e não dá apoio nem subsídio para o nosso tema. Se Paulo chamou Pedro de hipócrita ou vice-versa, isso não é uma coisa que não tem nada a ver. O que nós estamos argumentando aqui é por que nós devemos congregar ou por que não devemos. Desigregismo é um movimento correto ou incorreto? Né? Eu digo que é um movimento incorreto. Por que razão? Eu estou dizendo que deixamos de ser eclesia? Deixamos de ser igreja? Não. Eu sou igreja aqui conversando convosco. Eu sou igreja na minha casa. Eu sou igreja comprando mortadela. Eu sou igreja quando vou comprar bandeja de ovo. Mas eu atuo dentro de um templo. Só sabe o valor de um templo aquela mãe que chegou chorando porque o seu filho cometera o suicídio. E ela chegou desesperada dizendo, pastor, ora pela minha vida, pois eu estou sem chão. Pessoas que dentro do templo conseguem subsídios para a sua estruturação psicológica, afeto, seu lado afetivo, também é abastecido. Como eu disse, eu estou ali para servir aos homens.
que reflete no mandamento de Deus amar ao próximo, que isso tem que ser feito também na parada do ônibus. Mas quando eu permito-me em uma congregação, naquele congregar, no ato do congregar, permito-me perceber o meu próximo, para que eu lecione para ele, para que ele ensine para mim, eu aprenda com a sua fraqueza, porque eu aprendo com a fraqueza do fraco, porque eu aprendo a praticar o bem. Vamos lá. Eu disse que ia citar aqui Atos capítulo 16. Apóstolo Paulo, quando estava a caminho de Macedônia, inclusive na ocasião, apóstolo Paulo, ele teve que expulsar o demônio de uma certa jovem que estava possessa, pois o apóstolo Paulo, sempre que passava por ali, aquela jovem gritava: eis aí um servo do Deus Altíssimo. E consecutivas vezes isso se repetia. E obviamente o apóstolo Paulo começa a ficar incomodado com a situação. E o apóstolo Paulo, em uma certa ocasião, faz o seguinte: eu te esconjuro-te em o nome do Jesus, a qual eu prego, saia dele. O que acontece ali, querido Alexandre Moraes? Você não percebeu que o texto ali estava narrando a história de um exorcismo ao relento? Porém, apóstolo Paulo estava indo à procura de um lugar para se congregar. O mesmo apóstolo Paulo que foi usado por ti para tentar me refutar o argumento de que Paulo ali estava chamando Pedro de Paulo de hipócrita. Bem, esse mesmo homem estava à procura de um lugar para congregar. Eu queria que você conversasse comigo agora acerca desse versículo bíblico, meu querido oponente Alexandre Moraes. Como que o Senhor vai desfazer essa construção que ora acabo de fazer, objetivando te refutar? Eu disse que Paulo, antes de expulsar o demônio, na ocasião do exorcismo de Paulo, ali, ele estava à procura de um lugar para congregar. Como que você vai desfazer essa minha construção? Eu faço questão de parar e deixar a vez para você. Eu quero ouvir o que você tem a me dizer. Qual é a passagem? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A ocasião em que Paulo expulsa o demônio da jovem que fazia adivinhações para dar lucro aos seus senhores. Se você quiser, eu posso até pôr de tela. A partir de qual versículo aí? Você pode começar a partir do versículo 1, toda a perícope. Vou colocar o seu tempo. Já está o meu tempo? Tá. Paulo chegou à cidade de Derbe e a Listra. Em Listra morava um cidadão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era de raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e em Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passava, ele dizia aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros das igrejas de Jerusalém e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles estavam à região da Frígia, Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mícia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mícia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele via um homem da província da Macedônia que estava em pé. Ele pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estavam certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Nós embarcamos a Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia.
No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Pô, meu mano, não, ô Elton, qual é a parte aí, Elton? Você tá botando para eu ler o capítulo todo, cara? Da onde, qual é a parte? Me fala a parte aí, para a gente não perder muito tempo. Eu tô lendo aqui, daqui a pouco eu vou ler a Bíblia toda e meu tempo vai embora. Tá me ouvindo, Elton? Ah, desculpe. Leia capítulo 16 e versículo 16, pausadamente. Atenção, ouvintes, pausadamente. Beleza. Pô, tu me fez ler desde o versículo 1, né? Acabou com o meu tempo, né, safado? Desculpa. Vamos lá. Certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro. Tá? Isso acontece até os dias de hoje, né? Temos muitos dentro dos dias de hoje. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ele fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. O senhor já passou. Mas eu não vi aí a questão do Paulo falar para eles que tem que ir no templo para congregar. Onde que está isso? Leia capítulo 16, versículo 16. Até parei seu tempo. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração... Pausa. Mas aonde que ele está dizendo aqui templo? Não falei porque templo. Lugar é lugar. Um lugar específico de oração. E qual era o lugar específico de oração? Não era as casas? Vou saltar o tempo. O lugar específico que eles se reuniam não eram as casas? Que eles se reuniam? Eu botei isso aí, cara. Deixei claro isso aí. Eles se reuniam nas casas e oravam nas casas. Eu não fui contra isso. Agora, onde que está mencionando aqui templo religioso? Por parte da religião dos judeus, onde é que está isso? Porque todo esse contexto que existe aí por parte do protestantismo é com base no templo que estava de pé lá em Jerusalém. E aí, como que fica? Pronto, terminou, né? Vou aqui falar. Bem, o que acontece? Soltar meu tempo. Meu Deus. Ronaldo Lima, você tá aí, Ronaldo Lima? Bem, o que acontece? Eu disse para você que Paulo, na ocasião, estava indo à procura de um lugar para a oração. O que é ir para um lugar para a oração? É ir a um lugar para se congregar, pois Paulo não estava sozinho. Tratava-se de um lugar específico. Vamos ver aqui o texto, né? Aconteceu que, indo Paulo a um lugar de oração, um lugar para a oração, indo nós para o lugar de oração, perceba que Paulo estava indo para um lugar de oração. Por que Paulo estava indo para um lugar? Por que Paulo não podia orar ou nem pensaria em ir para um lugar? Por que ele não oraria em sua própria casa? Ou por que Paulo nem mencionasse um lugar? A palavra lugar deixa muito definido que tratava-se de um ambiente específico, pois Paulo estava indo para um lugar específico. E eu ainda acho isso café pequeno, diante de outras coisas mais e contextos bíblicos. O próprio termo congregai-vos é muito amplo e profundo. Não se trata apenas de estar dentro de um templo. Se trata de valores que vão ser assimilados ao estar dentro de um templo. Se trata de estar ainda trazendo para a sua contemporaneidade as sombras das coisas que eram no passado.
pois todas as coisas apontavam para aquela ritualística do passado, apontava para as coisas que hoje são fatídicas. Em outras palavras, Paulo estava à procura de um lugar para a oração. Paulo estava à procura de um lugar específico para a oração. Paulo poderia estar orando na casa de alguém sem nenhum problema. Paulo poderia estar orando até na calçada ou debaixo de uma árvore, sim. Mas rotineiramente, se você perceber o contexto, rotineiramente Paulo ia ao lugar orar. Leia o contexto e perceba que a frequência de suas idas para o lugar orar foi em uma das ocasiões que, no termos brasileiro, Paulo, de saco cheio, olhou para aquela jovem e disse: eu te esconjuro-te em nome de Jesus. Isso é irrelevante, isso é apenas um dos elementos internos do contexto. A minha proposta aqui em elucidar-te acerca deste conto é te fazer perceber a primazia da palavra lugar de oração. Perceba, querido Alexandre Moraes, que se for para falar de termos bíblicos específicos, aqui está um. Mas eu acho isso particularmente irrelevante, porque se você olhar para o contexto bíblico, desde o princípio lá de Gênesis, desde o desenvolvimento do homem na sua antropologia, você vai perceber o homem sempre tendo um líder espiritual, sempre tendo um profeta, sempre tendo alguém específico. E nos dias de hoje não é diferente. Porém, eu tenho duas coisas para te falar. A primeira das coisas que eu quero te falar é: tudo bem que os pastores de hoje, alguns, são sim vagabundos. É tanto que a maioria daquele que tem fé, que é coeso, ele não aceita nem a oração de qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que vai botar a mão na sua cabeça. Por quê? Porque há sim uma tragédia que defasa todo um corpo por conta de se cumprir nos dias nossos o que disse Paulo para Timóteo: haverá tempo em que não seguirão a sã doutrina. E com isso vai surgir um grande espaço, um grande buraco, um grande vazio. E os homens estarão sim dentro de um templo, porém vazios de Deus. Que são os contemporâneos, que são os fariseus da época, da atualidade. Todavia, o ato de se congregar é uma necessidade. O ato de se congregar é estar fazendo a vontade de Deus. O ato de se congregar é discernir valores. Você é autônomo, porque o véu está rasgado. Você pode dobrar os seus joelhos na sua casa? Claro que pode. Você pode dobrar o seu joelho em qualquer lugar? Claro que pode. Mas Deus determinou ofíceis que só serão possíveis ser praticados se houver o ato do fenômeno congregar. E é aqui que a giripoca pia. É aqui que a giripoca pia. Até agora não ouvi ainda, mas está piando. Eu estou só brincando para quebrar esse clima. Congregai-vos. Muitos pensam que o congregai-vos é apenas um templo. Não, tem gente morto espiritual que já assistiu aqui The Walking Dead ou The Nation. São zumbis humanos que se acomodam, que se debruçam no processo do congregar e esquece que não é só o congregar no sentido literal do ir ao templo. Tem pessoas que são esquenta-bancos. Não, você tem que ser útil. Você tem que discernir valores. Procurar construir uma história no ato de congregar que venha refletir Deus também no ato de congregar. Que você possa declarar-se útil para Deus também no ato de congregar. Alguém tem que olhar para você e ter respeito, porque você é um servo de Deus, assim como fizeram com Eliseu. Eis aí, verdadeiramente, um homem de Deus. Então, senhoras e senhores, o respeito é uma conquista. E o primeiro passo para se conquistar o respeito são as boas ações, as irrefutáveis ações. Como assim, professor Elton? Irrefutáveis ações? Claro que sim.
Porventura não está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 23? Santificai o vosso corpo. Poderia parar por aqui, não poderia? É aqui que os dicotômicos giam na giripoca, piam na giripoca. Poderiam parar por aqui os dicotômicos, mas para a loucura dos dicotômicos eu tenho algo a dizer. Santificai-vos o vosso corpo, santificai-vos a vossa alma. Uai, como é que santifica a alma? Se você quiser uma aula de tricotomia posteriormente, eu posso até dar, mas não é essa a questão. Agora eu quero falar de congregar. O homem é um ser composto de corpo, de alma e de espírito. O mesmo tem necessidades intrínsecas existenciais na sua ontologia e que serão declaradas a partir do momento em que ele passa a existir. Pois o mesmo precisa de comida e o mesmo precisa se contactar com o Deus sobrenatural. Enfim, eu quero dizer aqui, tinha mais coisa que eu queria falar, mas me fugiu a memória porque eu estou preocupado com o tempo, estou preocupado com a câmera, estou aqui sozinho, estou para virar a bodega. E aqui eu quero fazer mais uma pergunta para o meu querido Alexandre Moraes. Alexandre Moraes, qual é o valor de um pastor verdadeiro que procura ser coerente, procura ser bíblico e procura se esforçar para fazer a verdade? Qual é o valor de um pastor para você, na sua visão, na sua forma de ser igreja? Cadê o cronômetro aí? Antes de responder essa tua pergunta, meu mano Elton, vou deixar essa resposta para o final, tá? Antes de responder ela, você falou bastante aí de congregar. Não, porque temos que congregar, mas vamos ver dentro das Escrituras qual é a menção de congregar por parte do contexto com relação ao apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte em Hebreus capítulo 10, que é uma das maiores refutações, tentativa de refutações para os desigrejados, né? Hebreus capítulo 10, versículo 25, onde vai dizer o seguinte: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando, né? A gente vê aí por parte de líderes religiosos, né? Das pessoas que estão ali dentro da congregação, dentro da instituição religiosa, criticando aqueles que estão fora, aqueles que são considerados como desigrejados, e eles pegam aí esse versículo isolado, que é um versículo isolado, e coloca aqui, cara, está escrito aqui, Hebreus 10, 25, não perca o costume de abandonar a congregação. Agora vamos pegar o contexto de Hebreus capítulo 10 e vamos ver o que seguiria não deixar de congregar. Olha só, o apóstolo Paulo fala, acredito eu, que foi o apóstolo Paulo que escreveu, porque quem escreveu Hebreus entendia muito bem ali as questões da religião da judaica, né, dos israelitas, e falava muito bem com relação aí ao término, né, da figura sacerdotal terrestre e tudo mais, de toda a liturgia e enfatizando ali a graça de Jesus Cristo. Beleza? Por isso que eu acredito, creio eu. É uma conjectura que eu estou fazendo, não estou dando a certeza de que tenha sido o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Olha só, a lei dada, versículo 1, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Então a gente já percebe no início que ele já está fazendo uma comparação com relação aos rudimentos, à antiga aliança, com a graça, aquilo que foi dado ali após a morte de Jesus Cristo na cruz. Aí depois ele vai dizer, os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpados de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam.
3. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. 5. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse o seguinte: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem oferta de cereais, mas preparastes um corpo para mim. A gente tem até algumas menções, né? Por parte ali de Amós, por parte de até mesmo Isaías, acabando ali com o jejum físico, destruindo, né? Em Isaías 58. E se eu não me engano, acho que é Amós que fala lá também, a parte lá dos sacrifícios também, que também não valeria mais de nada, porque já era uma sombra para Jesus Cristo vir. Aí depois ele vai dizer no 7, versículo 7, então eu disse, estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse, tu não queres sacrifícios e ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar os pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. 10. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. 11. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas esses nunca poderão tirar os pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrados debaixo dos seus pés. Vou usar aqui da escatologia preterista, que se deu no ano 70, beleza? Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. O Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel, que não é o Brasil, esta aliança, porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. 2 Coríntios, capítulo 3. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades, assim quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de ofertas para tirar o pecado deles. Aí 19, por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. 20, por meio da cortina, isto é, por meio de seu próprio corpo, ele nos cobriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, chegamos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé e professamos, pois, podemos confiar em Deus. Cumprirá as suas promessas. Pensemos uns aos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazermos o bem. Agora, o versículo 25, que é isolado de todo o contexto. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Em outra linguagem está lá. Não deixam de congregar, não abandone a congregação. Quando Jesus Cristo faz essa referência, quando o apóstolo Paulo, aliás, faz essa referência, o autor aos Hebreus, né? Em Hebreus capítulo 10, o que é não abandonar a vossa congregação? É simplesmente não abandonar, não deixar a nova aliança de Jesus Cristo, os rudimentos de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, para poder voltar às práticas litúrgicas do Antigo Testamento, meu irmão. Em nenhum momento aqui dentro do contexto a gente vê o autor aos Hebreus enfatizando que essa congregação seria você estar lá dentro de um templo religioso fazendo sacrifícios, fazendo liturgias, adorando um monte de coisa, meu irmão. Em nenhum momento se vê isso dentro do contexto de Hebreus capítulo 10. O que a gente vê aqui em Hebreus capítulo 10 é o autor aos Hebreus mencionando o seguinte: não abandonar a graça, ou seja, os ensinamentos, as boas novas de Jesus Cristo,
através do Espírito, para poder voltar os rudimentos da antiga aliança, que estavam vigorados ali debaixo da lei de Moisés. Esse é o contexto de Hebreus capítulo 10, que eles colocam e enfatizam de uma forma completamente equivocada, como se as pessoas tivessem que estar lá, dentro de um templo religioso, fazendo sacrifícios, liturgias, e etc, e etc, e etc. Terminada a minha colocação. Muito bem. Eu vou agora aqui organizar a questão do tempo, do relógio. Parei o seu tempo, vou botar o meu tempo agora. E é minha vez de falar. Bem, querido Alexandre Moraes, eu lhe fiz uma pergunta que para mim e para aqueles que estão nos assistindo é relevante a resposta, porque dentro de um colóquio, né, eu lembro da Tafona quando eu falo isso, quando se faz uma pergunta, é respeitoso responder. E o senhor pulou de uma plataforma para outra sem pagar a conta. Eu não entendi. Até você riu, hein? Eu até agora estou tentando entender o que foi que o senhor foi fazer lá nas cachoeiras. Porque eu te fiz uma pergunta. Mas tudo bem. Eu vou relevar isso aqui. Ai, como eu rio. Eu tô olhando para ti, cara. Eu tô te vendo aqui. Então, o que acontece? Eu percebo que o senhor... Permita-me, eu vou agora adentrar o seu campo psicológico. Eu não tenho aqui intenções pejorativas de forma alguma. Faz parte da minha retórica. Eu percebo que o senhor tem problemas com pastores. Ou se decepcionou em uma congregação, em um templo. Eu quero dizer que isso é normal. Eu também tive. Já tive pastores que me senti humilhado. Já vivi situações que muito me entristeceu. Já cheguei a pensar, olha, eu queria ser qualquer coisa, menos evangélico. Porque foi no processo de congregar que eu me decepcionei. Foi no processo de congregar que eu me entristeci. Não começou Ed Homini. Foi no processo de congregar que eu me frustrei. Eu vou olhar para a câmera, eu quero que você olhe nos meus olhos. Por favor. Foi no processo de congregar, diante de todas dessas frustrações que eu passei, que eu cresci, que eu amadureci, que eu me tomei, estou tomando ainda estatura varonil. Foi no processo de cair, levantar, de errar, me decepcionar, que ganhei estrutura, que lapidei os meus lombos. Você vai discordar do que eu vou dizer agora? A maior escola de um ser religioso ou cristão, seja ele qual for, é o deserto. No meu contexto, religioso é um deserto. Jesus, assim que foi batizado, foi para o deserto. E em momento algum, Jesus nos ensina a não congregar. Se você achar um texto bíblico, nas páginas do livro de Mateus, ali da genealogia, até o livro de João da Revelação, eu me torno desigrejado. Que concorde, que dê subsídio para o desigregismo. Eu estou tentando entender, ainda que eu tenha assim uma luz no fim do túnel, o porquê que algumas pessoas aderiram para si o desigregismo. Ou foi por alguma vaidade, seja ela religiosa ou intelectual, foi por frustração, ou foi por realmente não terem capacidade de assimilar os valores do evangelho no processo da prática do congregar. Enfim, o que foi? Porque Jesus diz claramente, congregai-vos. Como que você me explica esse versículo, congregai-vos? Como que você me explica Paulo rotineiramente indo para um lugar específico de oração? Existe, repito o que eu disse no início, valores que só são possíveis serem praticados e descobertos se existir o ato fenômeno de congregar. Do contrário, isso não existe.
E eu vou repetir a pergunta. Querido Alexandre Moraes, diga para mim e para o nosso espectador. O senhor, qual é o seu problema com pastores? Aquilo que eu lhe perguntei lá, está gravado. Não vou saber formular na mesma íntegra, mas está gravado. Mas a pergunta foi essa. Teve essa moral, né? Sobre pastores, sobre congregar. Por que o Senhor tem essa dificuldade? Uma vez que a Bíblia, nós sabemos que é clara em dizer congregai-vos. Se você vê a testemunha de Jeová, eu tiro meu chapéu para as testemunhas de Jeová, que se congregam, que tem a sua forma de praticar o seu devocional. Se você vê um seguidor de Nassahara Taniguchi, o espiritismo de Allan Kardec, se você vê, por exemplo, Satya Sai Baba, todos eles se congregavam da sua maneira. Por que o Alexandre não se congrega? Onde está o erro? Será que está em nós, que congregamos? Que entendemos que tem que ter um líder para ensinar? Eu deixo esta fala aqui e espero que dessa vez ele não vá para outra plataforma, porque o negócio é aqui na arena. Fica na arena, o Moraes, não sai. Sabe por quê, meu Manuelto? Porque toda congregação que existe uma pessoa só falando, onde dita as regras, dita a ordem, é onde existe a manipulação e a lavagem cerebral, entendeu? Por isso, cara, as pessoas elas são livres de poder questionar, de poder refutar, de poder dar o seu ponto de vista e analisar. Hoje a gente está no século XXI, meu mano. Não tem como comparar o século XXI com os séculos primeiros, né, onde não se existia ali a tecnologia, né, não se existia o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem aí as redes sociais, hoje a gente tem grupos de WhatsApp, hoje a gente tem Facebook. Então hoje a gente tem diversos meios de comunicações, cara, para poder abrir a mente. Então hoje fica mais complicado de aceitar aí um regime religioso, meu mano, porque para mim, dentro da minha opinião, isso é um regime religioso, onde eu tenho que estar num lugar fechado, num local fechado, onde eu tenho que ficar ouvindo uma pessoa só falar e acabou. Só o que ele pensa, só o que ele acha é o que está certo. E outras pessoas não podem refutá-lo, não pode questionar e não pode falar nada contra aquela visão dele. Então, para mim, né, essa questão onde se encontra apenas uma pessoa só falando e onde está um monte de gente ali só ouvindo ele falar, para mim isso aí, cara, não passa de uma manipulação religiosa. E é o que eu vejo hoje, que eu enxergo. A gente vê isso notório dentro de grupos de WhatsApp. A gente vê isso em estudos de WhatsApp, em grupos de estudos. Não grupos de debate, grupos de estudos fechados. Eu falo isso porque eu participo de diversos grupos de WhatsApp. Já tive em mais de 20, 30 grupos de WhatsApp ao mesmo tempo, interagindo ali, ó, direto. E sempre aquela manipulação religiosa, onde só um fala, onde só um tem a tua verdade absoluta, e as pessoas não podem dar a sua opinião, não pode questionar, não pode ser diferente. Então, meu mano, a minha indignação com relação a essa questão aí, de estar dentro de uma denominação religiosa, é isso, cara. Eu fiz uma visita a uma instituição religiosa, que eu não vou falar aqui o nome por uma questão de ética. Esse pastor, eu cheguei para esse pastor chegou, ó, botou lá o gasofilaço do lado esquerdo e um gasofilaço do lado direito, que tem que dar o dízimo e a oferta. E ele chegou e falou lá da questão da... Aí eu cheguei perto dele e falei assim, pô, pastor, por que na hora do culto você falou que quem não desse a oferta estaria ali agindo errado, quem não desse o dízimo estava agindo de forma errada? Aí depois eu cheguei e questionei ele, porque na escritura está assim, me mostra aí dentro do Novo Testamento o apóstolo Paulo mencionando o dízimo para a igreja do primeiro século. E aí ele chegou, não me mostrou foi nada e falou que eu estava ali sendo como se eu tivesse
agindo vamos botar assim, como um ateu, como alguém que estava ali, que se dane. E não quis mais me dar ouvido, tipo assim, me jogou de escanteio. Não quis mais conversar comigo e debater comigo. Isso dentro da instituição, meu mano, da instituição que eu fui fazer a visita, eu fui questionar o porquê que as pessoas seriam amaldiçoadas, por que as pessoas não teriam bênçãos por ter deixado de dar o dízimo, deixado de dar o dinheiro ali no envelope para botar no gasofilaço. E ele não soube me responder, e pegou uma passagem isolada de Mateus 23, falando, não, olha aqui, ó, Jesus Cristo fala para os fariseus dar o dízimo. Aliás, fala para os fariseus que não é contra. Dê a 10ª parte do hortelã, do cominho, da erva doce, que não é dinheiro, em nenhum momento ele não é dinheiro, é alimento. E não deixe de praticar aquilo que é o que está na lei, que é o mais importante, que é amar o próximo, servir as viúvas e amar os seus pais. E ele colocou isso, pegou uma passagem isolada e colocou isso, como se Jesus Cristo estivesse enfatizando ali de que nós aqui nos dias de hoje, que nem judeus, nem israelitas nós somos, tivéssemos que praticar a lei dos israelitas, que é dar o dízimo. E ele colocou isso para mim. Então, o que acontece? Então, a gente não pode chegar dentro de uma instituição dessa religiosa, seja ela qual for, e chegar lá, pastor, tu está errado. Pastor, isso que tu está ensinando não pauta nas escrituras. Não está dentro da exegese nem de uma hermenêutica coerente, meu mano. Você está isolando a passagem. Porque o texto diz isso, isso e isso, olha o contexto. E o pastor, simplesmente por uma questão de vaidade, por uma questão de orgulho, porque ele se acha o pica, ele se acha o brabo, porque ele, segundo ele é o ungido, né? Recebeu o Espírito de Deus, então ele está ali como autoridade, como um cara que, porra, não, eu sou o brabo. Eu fiz 6 anos de teologia, fiz 10 anos, fiz 20 anos, estudei o hebraico, estudei o aramaico, estudei o grego e fiz tudo. Então eu estou aqui eu tenho autonomia plena sobre as ovelhas, que segundo ele, as ovelhas, né, são aqueles membros que estão ali dentro da instituição. Então ele é que está com a verdade absoluta. Aí qualquer um que vai lá para poder refutá-lo, para poder mostrar para ele que ele está equivocado, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Isso não existe, meu Manuelton. Isso não existe em grupos de WhatsApp, cara. Isso não existe nos canais de YouTube, porque entra um monte de pessoas que não são alienadas, cara. Um monte de pessoas que têm cérebro para poder pensar, raciocinar e entrar dentro da exegese das escrituras. E aí? Eu tenho quantos minutos, meu Manuelton? Cadê o meu tempo aí, só para eu controlar aí? 5 minutos e 51, é isso? Tem bastante tempo ainda. E... Então, como fica essa situação, meu mano? É complicado, cara. É complicado. Terminado aí meu tempo. Muito bem. Então, eu percebo que, mais uma vez, o querido Alexandre Moraes está dispondo de seus construtos, quer dizer, aterrorizantes, dos seus medos, né, os medos que ele construiu no processo de congregar ao longo de sua caminhada, e usa isso como base para não se congregar. E eu penso que isso seja o problema de quase todos, né? O querido Alexandre disse que quando se congrega, sente-se presa fácil para a manipulação. Querido Alexandre, quando eu me congrego e eu tenho conhecimento e eu tenho autonomia do que creio, do que professo, eu não aceito o monopólio do saber absoluto, sendo que eu também tenho conhecimento. Se você estudou teologia, se você tem a sua competência dentro do campo da teologia e está dentro de uma igreja e tem a capacidade e autoridade, porque estudou, de identificá-lo como falso profeta, como um déspota, como alguém tirano, porque trazer um monopólio, tirar a democracia da igreja, isso é cometer um grande pecado contra Deus. E você, como autoridade, deveria fazê-lo, repensar, enfim, né? Mas como que você me interpreta o versículo de Hebreus, capítulo 10,
e versículo 25. Eu gostaria de saber como que você interpreta Hebreus 10, 25. Interpreta para mim. Meu mano Elton, eu não vou falar novamente porque eu já li esse texto e já dei a minha visão a respeito de Hebreus 10, 25. Então não tem por que eu repetir, entendeu? Rapidinho, aproveitando o meu tempo, eu quero desafiar a Kellen Cristina, que está aí, ó, tentando me refutar a todo momento. Kellen Cristina, eu já lanço um desafio para você. Marca aí no canal e venha debater escatologia comigo. Pode escolher o tema dentro da escatologia e vem comigo no debate aqui no Arena Apologética. Já estou te desafiando, Kelly Cristina. Venha comigo. Bem, no caso aqui parece que ele deixou eu entender que eu continuo falando, né? Gente, eu tô aqui mó amarrado nas câmeras, soltando meu tempo. Olha, eu vou falar só isso aqui, né? Para mim, já está fazendo o encerramento. Ronaldo Lima, apareça aí para a gente fazer o encerramento, que eu só tenho 1 minuto. Então, querido Alexandre Moraes, é óbvio que na igreja existem os pastores, né, que são terríveis. Os pastores que são, deixa eu me expressar abertamente, são safados, que tentam tomar para si a voz e a vez. Eu sei que existe isso, mas comigo não cola. E com toda pessoa inteligente também não cola. Então, o que fazer? Bem, você sai da igreja, saia do templo, saia da denominação e procure a sua forma de se congregar, de buscar a Deus, né? Mas que tenha um lugar para ir, tenha uma sinagoga. Porque você disse que já leu o versículo, né? O versículo diz o seguinte: não deixemos de nos congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, eu agradeço a todos. Terminei. O restante do meu tempo aí, hein? Eu zerei meu tempo. É contigo agora. 5 minutos? Porra! Olha só, meu mano Elton, esse não congregar, quando o autor aos Hebreus faz a referência, é de não abandonar os ensinamentos de Jesus Cristo para entrar nos rudimentos da lei de Moisés, meu mano. Os rudimentos que estão ali dentro do Antigo Testamento. Esse é todo o contexto, eu li aí, todo mundo que está em casa aí viu. Eu li desde o versículo 1 até o versículo 25. Que o não congregar ali era abandonar os ensinamentos de Jesus Cristo, ou seja, a nova aliança, o novo pacto, para voltar aos rudimentos da lei de Moisés. Está claro isso? Muito nítido. Muito nítido. Beleza? A gente tem aqui algumas passagens, cara. Por exemplo, que eu quero deixar claro para vocês aí, o quanto se reunir como igreja não era uma coisa literal, uma coisa física, né? Que era o primordial ali deles. E o apóstolo Paulo, ele deixa claro isso. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, 18 e 20, onde ele vai falar: fujam da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Que vive em vocês, ele foi dado por Deus? Aí temos uma outra passagem, né? Onde está aqui em Colossenses capítulo 1, 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Quem era a igreja? A igreja era um corpo. Eram eles, pessoas, orgânica, independente de que lugar onde eles estivessem. O que importava era a mentalidade deles, era o Espírito estar na mente deles, para eles poderem ali, através do Espírito, fazer a vontade de Jesus Cristo, obedecer os ensinamentos dele. E esse era o objetivo. Vamos lá, outra passagem, 1 Coríntios capítulo 3, 16.
Não sabeis vós que sois o templo do Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É a pergunta que faz aqui o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Quem era o templo de Deus? As pessoas, eles que eram o templo. Agora, como que pode? Eles têm que estar num templo construído por mãos de homens, se eles já eram o próprio templo. Então, quer dizer, eu que sou o próprio templo, tenho que estar dentro de um outro templo que é construído por mãos de homens. Não faz sentido nenhum. 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É o que está escrito aqui. E isso é uma das citações da profecia de Ezequiel 37, 25, até o 28, onde Ezequiel vai falar: viverão ali para sempre, eles, os seus filhos e todos os seus descendentes. Um rei igual ao meu servo Davi, que é Jesus Cristo, governará para sempre. Farei com eles uma aliança que garantirá que viverão para sempre em segurança. Aumentarei a população e porei o meu templo na terra deles. Que templo é esse? É espiritual, que não tem nada a ver com físico, que não faz sentido. E ali ficará para sempre. O templo físico não pode, porque o templo físico foi destruído ali. Assolado primeiro por Antíoco Epifanes, 166 a.C., e depois pelo Vespasiano, seu filho general Tito, no ano 70. E de lá para cá não tem nada. O que foi constituído aí foi pela ONU, que nada tem a ver, de 1948, com as profecias. Aí depois ele vai dizer: viverei ali com eles e serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quando eu puser o meu templo ali, para eu ficar no meio deles, as nações ficarão sabendo que eu, Senhor, separei o povo de Israel para ser meu. De forma como? Espiritual, que é para sempre, forever, é o que está escrito aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Escrevo essas coisas a vocês, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhes dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo. É o que está escrito aqui. E a gente tem uma passagem de Hebreus, capítulo 8, né? Onde ele vai falar também da questão do templo, que era Jesus Cristo vindo na ordem de Melquisedeque, que era o tabernáculo que vinha de Deus do céu e pairava sobre os homens. Que nada tem a ver, meu mano Elton, com nenhuma instituição religiosa, com nenhuma parede física, porque tudo era no Espírito. E esse é todo o contexto das Escrituras e não tem como ir além disso. Beleza? Bem, parece que acabou aí, né? Agora são as apresentações finais. E agora, bem, eu estou fazendo a parte de locução, né? Que agora, meu Deus, é muito complicado. Eu tenho que rodar a câmera, fazer tudo. Apresentação do Alexandre Moraes. Você tem 3 minutos, você pode se apresentar. E por último eu me apresento, né? Pode ser assim? Ou é eu que eu me apresento primeiro, tanto faz. Bem, então vai lá. Contigo o tempo. Show de bola, meu mano. Valeu, galera aí do Arena Apologética. Muito obrigado. Valeu pela audiência. Agradeço meu mano Elton aí. Realmente eu percebo o quanto é complicado, né? Ele debater ao mesmo tempo que está ali administrando, né? A questão ali do tempo e tudo mais, do Arena Apologética, e isso realmente é complicado. A minha vontade mesmo, que eu vim com sangue nos olhos, era debater com o Rodrigo, tá? Então, acabou que sendo de surpresa, então ficou meio que complicado e não ficou aquela coisa esperada da forma como deveria ser. Beleza? E o Elton aí não teve nem tempo de separar, de fazer aí um script, né? Digamos assim. Então, acabou que ficou realmente muito complicado para o meu mano Elton. E eu quero aproveitar mais uma vez aí, se não for fake, porque tudo indica que tenha sido fake aí, tá? No chat aqui do Arena Apologética, minha maninha Kelly, se não for fake, venha comigo pro debate, pô. Vamos debater escatologia preterista versus futurismo. Venha comigo, porque colocar aí mensagem no chat,
querer refutar no chat, isso é a coisa mais fácil que tem. Qualquer um consegue fazer isso. Vem aqui, ó, cara a cara, tete a tete comigo, para a gente debater aí a escatologia. Eu desafio você, meu maninho querido. E estou desafiando também o meu mano Leandro, para a gente debater também Satanás, diabo e demônio. O que são nas escrituras? São espíritos que brigaram com Deus no céu e caíram aqui na terra? Vamos debater isso também, meu mano Leandro. E vem comigo também a Tafona. A Tafona. Vamos debater também os 144 mil, meu mano. Vamos ver se os 144 mil são os que estão lá dentro da religião Testemunha de Jeová, meu mano. Dentro do campo da ideia, dentro daquilo que está dentro das escrituras. Venha comigo, meu mano. Não corram de mim. Venha comigo. Venha debater comigo, eu desafio vocês, tá? Eu lanço o desafio para vocês. Venham debater comigo no campo da ideia e dentro da lógica, porque é muito fácil chamar religioso, chamar quem está dentro aí do futurismo para debater, é a coisa mais fácil. Agora eu quero ver debater, meu mano, com um preterista completo, cara, que não leva as emoções, que não leva ali a paixão, porque eu não defendo homem nenhum, não defendo instituição nenhuma, não defendo nada. Eu defendo simplesmente ali o contexto, a exegese e a hermenêutica das escrituras. Então venha comigo, meu mano. Venham vocês aqui debater comigo, eu desafio vocês. Leandro, a Tafona e essa Kelly aí, que tá botando um monte de mensagem aí. Venha comigo. É isso aí, galera. Uma ótima noite a todos vocês. Tamo junto. E tem quanto tempo ainda aí, Leandro? Ô, Elton. Você tem 30 segundos. 30 segundos. Quem quiser debater comigo, eu não só debato em escatologia. Pode pegar qualquer tema. Vamos debater Santa Ceia? Vamos debater. Quer debater comigo outros assuntos? Batismo? Venha comigo, venha debater batismo. Quer debater mais o quê? Qualquer outro assunto que não seja envolvente ali dentro da escatologia preterista ou futurista, dentro da escatologia no seu âmbito geral, pode vir, marca comigo o debate que eu estou aqui. Sem medo de correr. Vamos que vamos. Uma ótima noite a todos. Minha vez. Ei, calma aí agora. Sua vez não. Ronaldo, já que você tá aí, bota aí meu tempo aí. Me ajuda aí, Ronaldo. Bota meu tempo aí. Ai, não, eu... Vou colocar seu tempo como sendo no seu computador, Elton? Apresentação. Tá chorando muito hoje, Elton. Você tá chorando muito hoje. Eu tinha um tempo aqui ainda, rapaz, pra apresentação. O Elton hoje... 10 minutos, né, de apresentação? Você tá perdido. O Elton hoje passou por um doutorado. Tá aqui a minha apresentação. De debate. 10 minutos aqui. Beleza? Ele tá passando aí por sufoco. Ronaldo Lima, você tá falando, mas não tá lhe ouvindo. Ninguém tá lhe ouvindo, Ronaldo Lima. Seu áudio tá mudo. Bem, é meu tempo de apresentação e eu quero aproveitar esses 3 minutos para dizer o seguinte. Alô, Arena Apologética. Presta atenção. O meu oponente, eu vou usar a apresentação para fazer parada mesmo aqui. Todo mundo faz, porque eu não vou fazer? Faço sim, ó, gente. O meu oponente falou o seguinte, ele fez confusão aí, não faça confusão com as palavras, né? Ele chamou congregar, ele fez uma confusão, mas não vou entrar nesse detalhe não, né? Bem, então o que acontece? Eu queria saber, claro que é uma pergunta retórica, porque ele não tem mais como responder, obviamente, o tempo dele escafedeu-se, o meu também. Mas eu quero perguntar aqui para o meu oponente o seguinte, como é meu oponente? Como é Alexandre Moraes? Que amanhã terá evangelistas, que amanhã terão pessoas pregando, como que amanhã alguém vai estar lecionando Bíblia para os outros? Se o desigrejismo, consequentemente, consequência do desigrejismo é matar a igreja. Primeiro ponto. Porque se eu não passo de geração em geração, se eu não vou ensinando, se eu não tenho um ponto referencial para levar os drogados, que são os futuros missionários, os futuros evangelistas, para levar as prostitutas, que são os futuros, para dar assistência para a mãe que sofre, para dar assistência para etc., para a sociedade. Eu tenho um ponto referencial, e esse ponto é o templo, querido Alexandre. Não vou congregar em casa, vai morrer. A igreja vai, as portas do inferno prevaleceriam contra a igreja. Primeiro ponto. Mas eu não vou perguntar isso não, porque meu tempo acabou. Fiz essa pergunta aí, ele respondeu? Né?
Então, o que é que eu digo? Eu digo o seguinte: foi um prazer, sim, debater com o Alexandre, gostei dele. Foi um prazer debater aqui com o meu caro Alexandre. Deixou, sim, a desejar, na minha ótica, claro. Passou por cima de muitas pedras preciosas que eu apresentei. Mas é isso. Ele também apresentou argumentos que, de boa análise, claro, quando ele disse aí o monopólio dos pastores, né? Realmente, isso eu não aceito. Pastor não vem para cada uma de gostosão que vai tomar na muleira. Muleira, não sei como é que chama essa palavra. Vai tomar no queixo, vai ser nocauteado nos argumentos, claro, não era literalmente não, né? Então eu concordo sim com os pontos que ele apresentou, só que não pode pegar esses pontos e aplicar no ato de não se congregar, né? É isso aí. Meu mano Elton, isso diversas instituições de habilitação. Tá bom, aí é outra questão. Então, obrigado aí, Alexandre Moraes, foi um prazer debater contigo. Obrigado, Arena Apologética, o seu canal de debate do YouTube. Compartilhe esse debate, estamos juntos. Tchau. Não sei se agora vocês estão conseguindo me ouvir. Aqui eu estou no sufoco, estou sem computador. Estão me ouvindo agora? Ronaldo Lima, o seu áudio não está saindo, Ronaldo Lima. O seu áudio não está saindo. E o meu amigo aí, um abraço, querido Milton Oliveira, cadeira cativa da Arena, um abraço verdadeiramente, um abraço. Independente que você está me desafiando. Elton, vamos debater sintaxe do grego koiné? Como dizia os caras lá da esquina, demorou. Demorou, mano. Cai pra dentro. Brincadeiras à parte, querido Milton Oliveira. Meu respeito sincero por ti. Esperando o Ronaldo Lima aparecer com áudio. Tô só vendo só a cabeça dele aqui. Então é isso, Arena Apologética. E agora? Agora sim, né? Opa! Fala, Ronaldo. Eu tô com a dificuldade, que eu tô sem computador. Pessoal, Agora sim. Isso daí, o que acontece? É o problema de a gente não ter a nossa plataforma ainda, né? Então, nós, enquanto não comprarmos a plataforma, né? Por isso que nós pedimos a ajuda de vocês, a gente passa esse sufoco. Tô no computador, tô aqui, mas eu não consigo acessar. Então é isso. Eu acho que o debate foi um sucesso. O Elton passou aí numa prova de doutorado hoje. Alexandre passou também numa prova de doutorado também. Foi muito bom o debate. E lembrando que amanhã vai ter o Trocando Ideia com o Danilo Estélio. E não perca, tá certo? Elton Maia, obrigado Alexandre de Moraes. Desculpa aí ser feito dessa forma, porque foi feito, né, corrido, né, para a gente não deixar de fazer o debate, mas foi show. Elton Maia, se você puder soltar aí a vinheta e fazer o término, porque pelo celular aqui é impossível. Obrigado, Alexandre. Obrigado, um abração, Alexandre. Elton. Tamo junto, viu? Você foi muito bem no debate. Todo mundo aí do chat, valeu. Um abraço.